Entre as montanhas sagradas de Jerusalém, onde o tempo parece escorrer mais devagar, ergueu-se uma construção que não foi feita apenas de pedra, ouro e cedro, mas de promessas, sangue e lágrimas. O Templo de Salomão. Um lugar onde o visível se curvava ao invisível, onde o Deus eterno decidiu tocar a terra com sua glória. Uma estrutura tão gloriosa que reis vieram de longe apenas para contemplar seu brilho. Mas o que havia de fato por trás dessas colunas imensas e véus sagrados? Tudo começa com um homem, Davi, o rei guerreiro, o salmista que chorava aos pés do Senhor. Foi ele quem sonhou pela primeira vez com uma casa para Deus, mas suas mãos estavam manchadas de guerra. Deus lhe disse: "Não construirás uma casa para o meu nome, pois és homem de sangue." Davi, com o coração quebrantado, não insistiu. Ao invés disso, preparou tudo: ouro, prata, madeira nobre, pedras preciosas, tudo separado, milimetricamente pensado para que seu filho Salomão, o homem da paz, pudesse cumprir o maior projeto já confiado a um ser humano: construir uma morada para o Altíssimo. Salomão, ainda jovem, foi tomado de temor diante de tamanha responsabilidade. Mas então veio a promessa: "Se me buscares, eu me deixarei ser achado." E Salomão buscou. E Deus respondeu. O templo começou a ser erguido no Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão oferecera Isaque, um lugar já manchado de fé e obediência. Foram 7 anos de construção. 7, número de perfeição. Trabalhavam artesãos de Tiro, cortadores de pedras, mestres de obras vindos das nações. Nada era comum ali, nem o silêncio, nem os detalhes. E quando tudo estava pronto, o momento mais solene da história de Israel aconteceu. A Arca da Aliança foi trazida ao Santo dos Santos. A presença de Deus desceu em forma de nuvem espessa. Os sacerdotes não podiam ficar de pé. A glória do Senhor encheu a casa. O céu literalmente invadiu a terra. Foi ali, naquele instante, que o povo entendeu: Deus estava no meio deles. Mas algo mudou com o tempo. A glória foi trocada por orgulho. O povo que cantava louvores passou a seguir ídolos. O templo, outrora consagrado, tornou-se cenário de corrupção espiritual. E então, como um trovão vindo de longe, o juízo veio. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. E o templo, aquele que havia custado tanto, foi saqueado, queimado, destruído. Suas colunas viraram cinzas, seu ouro foi levado, o Santo dos Santos, profanado. Como um grito preso na garganta da humanidade, o mundo assistiu ao símbolo da presença de Deus entre os homens ser arrancado. O que restou? Ruínas, silêncio, saudade. Mas nem tudo estava perdido, porque a promessa nunca foi sobre um edifício de pedras, foi sobre um povo, um coração. E séculos depois, nas palavras de Jesus ouvimos: "Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei." Ele falava de si mesmo, do novo templo, de um novo tempo. Mas a memória do templo de Salomão ainda queima na alma de quem busca a face de Deus. E talvez ainda estejamos andando em meio aos escombros daquilo que já foi sagrado. Talvez o mundo de hoje precise, mais do que nunca, de um lugar onde o céu toque a terra novamente. E esse lugar pode ser o seu coração. Agora eu te pergunto: o que você tem construído com as suas mãos? Um império pessoal ou uma morada para Deus? O que existe hoje em seu interior? Ruínas ou glória? Se essa história tocou você, se de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração, eu quero te convidar a ser parte disso. Este canal não é apenas um projeto humano, é uma missão, uma semente, uma chama. E você pode manter essa chama acesa. Se você quiser ajudar, faça uma doação de qualquer valor. Isso nos permitirá continuar trazendo histórias como essa, cheias de verdade, emoção e revelação. A chave Pix está no QR Code acima e também na descrição deste vídeo.
Que Deus toque sua vida como tocou aquele templo, que a glória dele encha sua casa. E que você nunca se esqueça, algumas construções humanas caem, mas aquilo que é feito para Deus permanece para sempre. Se deseja aprofundar seu conhecimento, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.